Jó 29. E, prosseguindo Jó em sua parábola, disse: Ah, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu, com a sua luz, caminhava pelas trevas. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus meninos em redor de mim, quando lavava os meus passos em manteiga, e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Quando saía para a porta da cidade e na praça fazia preparar a minha cadeira, os moços me viam e se escondiam, os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz do chefe se escondia e a sua língua se pegava ao seu paladar. Ouvindo-me, algum ouvido me tinha por bem-aventurado, vendo-me algum olho dava testemunho de mim. Porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Cobria-me de justiça, e ela me servia de veste, como manto e diadema era o meu juízo. Eu era o olho do cego e os pés do coxo. Dos necessitados era pai, e as causas de que não tinha conhecimento inquiria com diligência. E quebrava os queixais do perverso, e dos seus dentes tirava a presa. E dizia: no meu ninho expirarei e multiplicarei os meus dias como a areia. A minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho fazia assento sobre os meus ramos. A minha honra se renovava em mim, e o meu arco se reforçava na minha mão. Ouvindo-me, esperavam, e em silêncio atendiam ao meu conselho. Acabava a minha palavra, não replicavam as minhas razões, destilavam sobre eles. Porque me esperavam como a chuva, e abriam a boca como a chuva tardia. Se me ria para eles, não o crio, e não faziam abater a luz do meu rosto, e se encolhia o seu caminho. Assentavam-se como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consola os que pranteiam. Jó 30. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho, de que também me serviria a força de suas mãos, força de homens cuja velhice esgotou-lhes o vigor? De míngua e fome debilitaram e recolheram-se para os lugares secos, tenebrosos e assolados e desertos. Apanhavam malvas junto ao arbusto, e o seu mantimento eram raízes dos zimbros. Do meio dos homens era expulso, gritavam-se contra ele como contra um ladrão, para habitarem nos buracos dos vales e das cavernas da terra e das rochas. Bramavam entre os arbustos e ajuntavam-se debaixo das urtigas. Eram filhos de dois e filhos de gente sem nome, e da terra eram expulsos. Mas agora sou a sua canção e lhes sirvo de provérbio. Abobinam-me e fogem para longe de mim, e no meu rosto não se privam de cuspir. Porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu, pelo que sucumbiram de si e freio perante o meu rosto? À direita se levantam os moços, empurram os meus pés e preparam contra mim os seus caminhos de destruição. Desbaratam-me e o meu caminho, promovem a minha miséria. Uma gente que não tem nenhum ajudador vem contra mim por uma grande brecha e resolvem-se entre a assolação. Sobrevieram-me pavores e com vento perseguem a minha alma. Honra e como nuvem passou a minha felicidade. E agora
derrama-se em mim a minha alma. Os dias de aflição se apoderam de mim. De noite se me transpassam os meus ossos, e o mal que me corrói não descansa. Pela grande força do meu mal, se demudou a minha veste, que como a gola da minha túnica me cinge. Lançou-me na lama e fiquei semelhante ao pó, à cinza. Clamo a ti, mas tu não me respondes. Estou em pé, mas para mim não atentas. Tornaste-te cruel contra mim, mas com a tua força, mão não resiste violentamente. Levantas-me sobre o vento, faz-me cavalgar sobre ele, e derretes-me o ser, porque eu sei que me levará à morte e à casa do ajuntamento destinada a todos os viventes. Mas não entenderás as mãos para um montão de terra, se houver clamor nele a sua desventura? Porventura não chorei sobre aquele que estava aflito, ou não se angustiei-me a minha alma pelo necessitado? Todavia, aguardando eu o bem, eis que me veio o mal, e esperando eu a luz, venho a escuridão. O meu íntimo ferve e não está quieto. Os dias da aflição me surpreenderam. Denegrido ando, mas não do sol. Levanto-me na congregação, clamo por socorro. Irmãos me fiz dos dragões e companheiros dos avestruzes. Enegreceu-se a minha pele sobre mim, e os meus ossos estão queimados do calor. Pelo que se tornou a minha harpa em lamentação e a minha flauta em voz dos que choram. Jó 31. Fiz concerto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem. Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é perdição para o perverso e o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não se vê ele os meus caminhos, não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade e se meu pé se apressou para o engano, pese-me em balança fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Se os meus passos se desviam no caminho e se meu coração segue os meus olhos e se a minhas mãos se apegou a alguma coisa, então semeie eu, o outro coma, e não seja a minha descendência arrancada até a raiz. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu andei rodando a porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se curvem sobre ela. Porque isso seria uma infâmia e delito pertencente aos juízes, porque é fogo que consome até a perdição desgarraria sobre a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse? E, inquirindo a causa, que lhe responderia? Aquele que me formou no ventre não o fez também a ele? Ou não nos formou do mesmo modo na madre? Se retive o que os pobres desejavam, ou se fiz desfalecer os olhos da viúva? Ou sozinho comi o meu bocado e o órfão não comeu dele? Porque desde a minha mocidade cresceu comigo como com um seu pai, e eu o guiei desde o ventre da minha mãe. Se alguém vi perecer por falta de veste, ou a necessitado por não ter coberta, se os seus lombos me não abençoaram, se não se aqueceram com as peles dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, porque na porta via a minha ajuda, então caia do ombro a minha espada e quebre-se o meu braço desde o osso. Porque o castigo de Deus era para mim um assombro, e eu não podia suportar a sua grandeza. Se no ouro pus a minha esperança, ou se disse ao ouro fino, tu és a minha confiança, e se me alegrei
de que era muito a minha fazenda e de que a minha mão tinha alcançado muito. Se olhei para o sol quando resplandecia ou para a lua caminhando gloriosa, e o meu coração se deixou enganar em oculto e a minha boca beijou a minha mão, também isto seria delito pertencente ao juiz, pois assim negaria a Deus que está em cima. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se eu exultei quando o mal o achou, também não deixei pecar o meu paladar, desejando a sua morte com maldição. Se a gente da minha tenda não disse, quem senão terá saciado a sua carne? O estrangeiro não passava a noite na rua, e as minhas portas abria ao viajante. Se como Adão descobri as minhas transgressões ocultando o meu delito no meu seio, trema eu perante uma grande multidão e o desprezo das famílias me apavore e eu me cale e não saia da porta. Quem me dera um que me ouvisse, eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda e que o meu adversário escreva um livro. Por certo, eu o levaria sobre o meu ombro, sobre mim o atararia como coroa. O número dos meus passos lhe mostraria, como príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os meus regos juntamente chorarem, se eu comi a sua novidade, sem dinheiro, ou sufoquei a alma dos meus donos. Por trigo me produza cardos, e por cevada joio. Acabaram-se as palavras de Jó. Jó 32. Então, aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Barraqueu, o buzita da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra seus 3 amigos, porque não achando que responder todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinham mais idade do que ele. Vendo, pois, Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. E respondeu Eliú, filho de Barraqueu, o buzita, e disse: Eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Arreceei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu, falem os dias e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito do homem e a inspiração de Todo-Poderoso os faz sábios. Os grandes são os sábios, nem os velhos entendem o que é reto. Pelo que digo, dai-me ouvidos e também declararei a minha opinião. Eis que guardei as vossas palavras e dei ouvidos às vossas considerações, até que buscasses razões. Atentando, pois, para vós, eis que nenhum de vós há que possa convencer a Jó, nem que responda às suas razões. Pelo que não digais, achamos a sabedoria de Deus, ou derribou, e não homem algum. Ora, ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhes respondeu com vossas palavras. Estais pasmados, não respondeis, mas faltam-vos as palavras. Esperei, pois, mas não falais, porque já parastes, e não respondeis mais. Também eu responderei pela minha parte, também eu declararei a minha opinião, porque estou cheio de palavras, o meu espírito me constrange. Eis que o meu ventre é como o mosto sem respiradouro, e vira arrebentar como odres novos. Falarei e respirarei, abrirei os meus lábios e responderei. Queira Deus que eu não faça acepção de pessoas, nem use de lisonjas com o homem, porque não sei usar de lisonjas. Em breve me livraria o meu Criador.